Hello everyone, está começando mais um resumo, porém antes de começar deixa o like, compartilha e comenta para ajudar no crescimento do canal. Obrigado quem tem acompanhado meu trabalho até aqui, valeu mesmo pelo apoio. Vou deixar de enrolação, valeu pessoal, bom vídeo. Anteriormente, após Yon e Dugu retornarem da conversa com a sociedade Ao, eles chegam a um dojo, dentro de um salão de treinamento. O Rei do Punho informa ao protagonista que ele conseguiu concluir a construção de sua fundação de Ki com a arte marcial do Relâmpago Branco, e que, dessa forma, não precisará mais de ajuda enquanto treina a técnica de acúmulo de Ki. Ao ouvir isso, o protagonista fica feliz e pergunta se é verdade. Nesse exato momento, ele mexe em sua roupa para pegar algo, deixando Dugu sem entender. Em seguida, pega a caixa com a pílula que lhe dará metade de um ciclo sexagenário. Dugu pergunta se ele aceitará a pílula assim, sem hesitação, enquanto explica que, para absorvê-la completamente, é necessário estar mentalmente preparado antes de tomá-la. Durante sua explicação, ele olha para o protagonista e, então, percebe que ele já ingeriu a pílula. Ha ha ha! O protagonista lembra aqueles amigos esfomeados a quem pedimos para esperar um pouco antes de comer, mas, quando olhamos de novo, eles já devoraram metade da comida. O Rei do Punho, com um olhar sério, pergunta ao protagonista se ele sente alguma coisa durante o processo. Algumas energias circulam pelo corpo do protagonista. Ao perceber isso, o protagonista entra em modo de meditação, confiando que seu mestre, Dugu, o protegerá. Enquanto medita, relembra que absorveu muitas pílulas em sua vida passada e, por causa disso, considera fácil o processo, decidido a não desperdiçar sequer uma grama de energia. Esse protagonista é insano no futuro, ele ficará incrivelmente forte. Durante a meditação, percebe que algo está acontecendo em seu coração e se pergunta se isso é um efeito da arte corporal do raio branco. Suas veias são capazes de suportar a energia da pílula do ciclo menor, o que significa que sua eficiência com a arte marcial ficará ainda melhor. Percebendo a oportunidade, ele começa a forçar seu corpo para desenvolvê-la ainda mais, até que começa a tremer. O Rei do Punho, ao observar o protagonista, se pergunta se ele está tentando alcançar a veia principal para governar todos os outros meridianos e, assim, potencializar o poder destrutivo de suas técnicas. Após um tempo, o protagonista começa a sentir sua energia se expandindo, conseguindo evoluir ainda mais. Após um breve período, Yon se levanta. Então, se preparando, ele assume uma posição de luta, começando a emanar o raio branco cada vez mais. Quando finalmente está pronto, desfere o golpe punho do relâmpago branco ao lado de Dugu, destruindo boa parte da parede ao seu lado, deixando-o impressionado. Ao ver o poder destrutivo da técnica, o protagonista percebe que agora está mais forte e que não sofrerá danos internos, mesmo ao usar técnicas de alto nível. Virando-se para o Rei do Punho, ele o agradece, dizendo que tudo foi graças a ele, pois o protegeu. Dugu, feliz, informa que eles irão para o clã Sichuan-Tang após o protagonista terminar de absorver toda a pílula. O protagonista, então, pergunta o motivo da ida ao clã Tang, e Dugu responde que explicará depois, deixando-o sem entender. Lá vem mais um hack por aí, pessoal. Em outro local, o protagonista percebe que só precisa de metade do ciclo sexagesimal. Enquanto anda, refletindo sobre isso, percebe que alguém observa e se pergunta como não percebeu a aproximação dessa pessoa. Ao se preparar para sacar sua espada, nota que a furtividade da pessoa é excepcional. Ele só conseguiu detectá-la porque sua própria habilidade de percepção aumentou consideravelmente. Nesse momento, o protagonista começa a desaparecer ao usar uma habilidade, deixando a pessoa surpresa. No entanto, ele rapidamente reaparece ao lado da garota que o seguia, deixando-a sem reação. Com um olhar sério, ele pergunta quem ela é. A mulher responde que tentou o melhor possível para esconder sua presença, mas, mesmo assim, não achou que seria descoberta tão facilmente. O protagonista, aproximando a espada do pescoço dela, avisa que, caso ela não se identifique, a considerará uma inimiga. Ela, desapontada, diz que esperava mais dele, pois ele não a reconheceu. Yon pergunta se, por acaso, os dois já se encontraram antes. A mulher responde que podem falar casualmente um com o outro, enquanto tira a máscara, revela que ele já a viu nua. Ao jogar a máscara nele, expõe um sinal em seu corpo que faz com que Yon perceba quem ela é, deixando-o sem acreditar no que está vendo. A mulher diz ao protagonista que já faz bastante tempo, chamando-o pelo nome completo, guardando sua espada. Ele comenta que ela parece estar bastante saudável e a chama de irmã discípula. Com um olhar sério, pergunta o que a trouxe até ali. Se aproximando, ela diz que, primeiro, queria agradecê-lo. Em seguida, revela que, se não fosse por ele, não estaria viva, e a sociedade a teria sofrido muito. Yon responde que ela demorou demais para agradecê-lo, pois já se passaram mais de um ano desde que falaram pela última vez.
Sem jeito, ela se desculpa, explicando que não pôde vir antes, pois estava focada em sua recuperação. Yeon diz que a vinda dela não pode ser apenas para isso, pois a sociedade não a enviaria somente para agradecê-lo. Então, ele a indaga, perguntando o verdadeiro motivo de sua visita. A discípula responde que tem uma oferta valiosa e garante que ele não se arrependerá por dedicar um pouco de seu tempo. O protagonista, com um olhar sério, pede que seja breve. Sem jeito, ela comenta que a sociedade realmente deixou uma impressão ruim nele. Yeon fala que a sociedade se virou contra ele repentinamente e revela que eles sempre se escondem quando estão em desvantagem, entrando em contato apenas quando precisam, deixando a discípula sem jeito. Com um olhar sério, o protagonista questiona por que deveria confiar nela. Sem jeito, ela pede desculpas pelo incidente de 2 anos atrás e explica que teve motivos para não entrar em contato com ele durante todo esse tempo. Para tudo aí! Caraca, já se passaram 2 anos desde o encontro do protagonista com a sociedade Al. Ele responde que há várias maneiras de entrar em contato com ele, mas, mesmo assim, a sociedade Al não fez nada, nem mesmo ela. Yeon comenta que sabe que a sociedade Al está presente em todos os lugares. A discípula explica que não se trata de a sociedade não enviar pessoas, deixando o protagonista sem entender. Então, revela que foi por causa do mestre dele e, para demonstrar gratidão, a sociedade Al pretende recompensá-lo. Ela esclarece que a sociedade Al enviou alguém para falar sobre a recompensa, mas seu mestre, Dugu, os impediu, alegando que eles atrapalhariam o treinamento de seu discípulo. Isso faz com que o protagonista finalmente compreenda o motivo pelo qual a sociedade Al não entrou em contato com ele nos últimos tempos. Refletindo um pouco mais, ele percebe que o Rei do Punho eliminou todas as distrações para que ele pudesse absorver toda a pílula. Com isso entendido, o protagonista conclui que tudo não passou de um mal-entendido. A discípula, aliviada por esclarecer a situação, diz que a sociedade Al deseja manter uma relação amigável com ele. Por fim, propõe que eles se encontrem dali a 2 dias na Casa da Paz Celestial para discutir o assunto. Ao ouvir o que a discípula disse, Yeon aceita a proposta. Ela então menciona uma famosa cortesã chamada Empregada Celestial e pergunta se ele gostaria que ela se juntasse ao grupo. Com um olhar frio, o protagonista responde que não está interessado, deixando a discípula desanimada com sua reação enquanto se vira. Bicho tá seco, tá grosso. Hahaha. O protagonista não é bobo, relaxa, garota. Ele está focado em seu plano de vida. Após isso, ela se despede, dizendo que em 2 dias eles se encontrarão novamente. Yeon percebe que a discípula é extremamente forte, pois, mesmo depois de um tempo sem treinar devido à possessão da alma, ele ainda não consegue senti-la nem com sua percepção de que, assim, 2 dias depois, na Casa da Paz Celestial, o famoso Distrito da Luz Vermelha. Reparem na alegria dos homens ao redor. O protagonista, observando a Casa da Paz Celestial, se pergunta o que a sociedade Al preparou para ele. Dentro do estabelecimento, pessoas bebem e se divertem. Yeon analisa o local, pensando que o espaço é grande demais para ser apenas uma filial da sociedade Al. Nesse exato momento, uma pessoa chama o protagonista, apresentando-se como Baek Yeol, a encarregada de ser sua guia. Todos ao redor, ao verem Baek Yeol, ficam surpresos. Afinal, a própria dama do primeiro andar veio receber alguém pessoalmente. Um pouco irritado, o protagonista relembra que disse à sua irmã discípula que não queria a presença da cortesã. Percebendo seu desconforto, a mulher pergunta se sua companhia seria um incômodo. Com seriedade, Yeon responde sinceramente que sim e ainda pede que sua guia seja trocada para evitar chamar tanta atenção. Bicho tá seco, tá grosso. Deixando a cortesã sem jeito ao ser rejeitada. Ha. Parece que o tempo na caverna demoníaca deixou nosso protagonista um pouco frio demais. Sem jeito, a cortesã diz que entende e permite que ele suba ao próximo andar guiado por outra pessoa. Enquanto se dirige a outro local, ele reflete que entende o gesto de gratidão da sociedade Al, mas não quer atrair atenção desnecessária, considerando que, caso seu nome se torne famoso, isso poderia causar problemas para seu mestre, o Rei do Punho. No local marcado, o protagonista abre a porta e é recebido por sua irmã discípula, agora bem vestida, o que o surpreende. Ela pede que ele se sente. Percebendo toda a formalidade, Yeon pensa que havia pedido para que não fosse tão cerimonioso. Após se sentar, ela se apresenta como Jeon, deixando-o ainda mais surpreso com sua revelação. Yeon se desculpa em nome da sociedade Al pelo incidente da última vez e expressa sua profunda gratidão a Yeon por ter salvo sua vida.
Ainda sério, o protagonista pergunta se é seguro revelar seu rosto. Ela, rindo, responde que essa é uma forma apropriada de cumprimentar alguém, colocando o dedo na boca. Questiona por que ele está observando seu rosto tão atentamente, sendo que já a viu antes. Ha ha ha. Essa vai ser uma ótima companheira de equipe para o protagonista. Talvez ajude a apagar as memórias da vida terrível que ele teve no clã demoníaco. Sem muita reação, Yeon apenas comenta que a linguagem informal não combina com ela. Rindo, Yeon concorda. Ele também a adverte de que a identidade do líder da sociedade não deve ser exposta para pessoas de fora e relembra a última vez em que ela revelou seu rosto. Parece até seu pai ou mestre. Esse é um dos protagonistas mais sérios que já vi. Yeon, sentando-se, ironiza que, de acordo com ele, nenhuma informação sobre ela deveria ser revelada. Piscando, afirma que ele está sendo rude, pois da última vez usou maquiagem e se esforçou para ficar bonita. O protagonista, sério, apenas diz que ela só pode estar brincando. Yeon, por sua vez, reforça que ele é muito rígido. Após se acomodar, ela parece um pouco chateada ao mencionar que o Sr. Moon lhe deu permissão para falar sobre a recompensa. O protagonista vai direto ao ponto, perguntando o que lhe será concedido. Se aproximando, ela pede para que não tenha pressa, pois, a partir de agora, estará sob seu comando. Enquanto sorri, Yeon apenas a observa. Olha aí a oportunidade! Mas, conhecendo o protagonista, ele ainda não fará nada do que ela espera. Olhando para ela, ele pergunta se é apenas isso. Irritada com sua atitude, Yeon questiona que tipo de reação é aquela. Batendo na mesa, explica que grandes entidades não designam alguém para uma única pessoa. Explica que, a partir de agora, ele não precisará mais procurar a sociedade a toda hora, podendo obter facilmente quase todas as informações diretamente dela e do chefe da organização. É mesmo, é? O protagonista apenas olha para ela sem reação, sem se importar muito, o que a deixa desapontada. Tentando animá-lo, Yeon explica que o líder da sociedade está tentando tratá-lo como um cliente especial, mesmo com problemas internos, pedindo ao menos que ele finja ser mais receptivo. Yeon responde que, pelo menos, isso fará com que algumas situações irritantes desapareçam. Yeon comenta que seu rosto já é bastante popular e menciona que eles estão se encontrando 2 dias depois, perguntando se isso não é algo positivo. Ele, sério, responde que, com exceção do primeiro dia, houve pouca interação durante o período de tratamento, e pede que ela evite esse tipo de comentário. Percebendo sua reação, Yeon sugere que, caso ele se sinta desconfortável sendo observado, deve falar com o líder da sociedade Moon. Yeon, tomando partido, diz que isso não é algo relevante, deixando-a surpresa. Em seus pensamentos, ele pondera que não há razão para recusar, pois as informações da sociedade são incrivelmente valiosas. Dessa forma, poderá obter dados diferentes dos de sua vida passada e compreender aspectos que antes não conseguia, além de ter controle sobre certas informações, mesmo que haja motivos ocultos. Feliz por sua aceitação, Yeon se aproxima e o toca, perguntando se isso é suficiente para pagar a dívida. O protagonista responde que sim. Alegre com a situação, ela pede que ele cuide dela e estende a mão. Yeon, concordando, aperta sua mão, dizendo que conta com seu apoio, enquanto pensa que usará tudo ao seu alcance. Algum tempo depois, no dojo de artes marciais, o protagonista se prepara para treinar. Ele relembra que já se passaram 2 dias desde que Yeon saiu para encontrar o líder da sociedade Moon, mas até agora não recebeu novidades. Pergunta-se se Moon mudou de ideia por causa de sua imprevisibilidade. Enquanto reflete sobre isso, houve alguns discípulos conversando com alguém. Um deles chega a babar ao ver uma mulher tão bonita, enquanto alguns de seus amigos discordam, irritados por uma novata já ser discípula do mestre do dojo. Isso deixa Yeon pensativo. Nesse exato momento, uma pessoa sai correndo, gritando e chamando o protagonista de mestre. Os aprendizes, confusos, se questionam por que alguém estaria chamando um mestre na direção deles. Então, a pessoa grita novamente, chamando Yeon. Ao perceber quem é, ele fica incrédulo com o que está acontecendo. Yeon está vindo em sua direção. Após isso, o protagonista indaga, perguntando se conseguiu a permissão por ele ter assumido a responsabilidade sobre ela. Yeon, radiante, confirma. Yeon então esclarece que ela não é sua discípula oficial, e por isso ele não pode ser seu mestre. Virando a cabeça, desapontada, Yeon concorda. Agindo de forma fria,
ele pergunta se ela pode se retirar, pois irá treinar. Sorrindo, ela sugere que treinem junto, visto que é uma especialista. O protagonista, observando-a de relance, pensa que tudo pode ser um truque para descobrir seu nível de habilidade em artes marciais. Achando a situação intrigante, ele concorda, refletindo que faz tempo que não enfrenta um oponente adequado desde sua luta contra o demônio fantasma Yin. Além disso, será uma oportunidade de testar a força de sua discípula. Assim, ele se posiciona para a luta, declarando que irão começar. Ryon, sorrindo, concorda. Então, com um único movimento, surge atrás dele desferindo um golpe que Yon desvia facilmente. Ele elogia sua agilidade, mas, em seguida, aparece por trás dela e ataca, porém Ryon consegue se defender no último instante. Ela rapidamente se afasta. Enquanto observa o protagonista, Ryon pensa que tem certeza de que ninguém do seu nível é mais forte, mas sente sua mão tremer por causa do golpe que recebeu. Em seguida, avança novamente, desferindo vários ataques. Contudo, Yon consegue desviar de todos, deixando-a incerta sobre sua vantagem. Após a troca de golpes, o protagonista pergunta se ela já se cansou. Percebendo que precisará dar tudo de si, Ryon usa todo o seu Ki e avança contra ele. Yon, por sua vez, rapidamente ativa seu Ki e prepara o golpe da espada da sombra lunar, desferindo o ataque lua cheia, que faz com que a espada dela se quebre. Ryon fica sem acreditar no que está presenciando. Hehehe, se prepara, minha filha, o protagonista não está para brincadeira. Rapidamente, ela dá um salto para trás, impressionada com a força de Yon. Logo, pergunta se eles têm a mesma idade. Desabando no chão, ela comenta que nunca imaginou que algum de seus colegas pudesse ser páreo para ela e admite que seu orgulho foi ferido. É aquele ditado, sempre tem alguém melhor que você. Dá like! Dá like! É sério, dá like, por favor. Yon a repreende, dizendo que, se continuar focada em orgulho, não será surpresa caso acabe morta em combate real. Suspirando, ela o acusa de ser muito cruel e, então, pergunta se há entre os colegas alguém à altura dele. Sem hesitar, Yon responde secamente que não. Bicho tá seco, tá grosso. Deixando-a em choque. Ha. O protagonista é muito direto. Para não desmotivá-la completamente, ele acrescenta que pode haver algumas variáveis, mas, mesmo assim, não perderia. Ele relembra que, mesmo em sua vida passada, não havia ninguém de sua idade que pudesse se comparar a ele. Ryon, intrigada pela confiança do protagonista, propõe que ele participe do grande evento da Aliança Morin, que reúne os melhores jovens guerreiros para competições. Ao ouvir isso, Yon percebe algo e imediatamente começa a pensar, despertando a curiosidade de Ryon. Enquanto ele reflete, ela o rodeia, perguntando se ele realmente irá e insistindo para que lhe conte o que está pensando. Yon apenas a agradece, deixando-a sem entender. Virando-se para ir embora, Ryon fica irritada, dizendo que mal treinaram e perguntando para onde ele vai. Alguns dias depois, nas montanhas, o protagonista segue até a casa de seu mestre para jantar. No caminho, percebe que Ryon está o seguindo e rapidamente a questiona sobre o motivo. Ela aparece e diz que também foi convidada, aproveitando a oportunidade para conhecer o mestre do Gu Voljin. Curiosa, pergunta ao protagonista por que alguém tão poderoso quanto seu mestre ocupa apenas o cargo de oficial. Yon responde que não pode contar, deixando-a ainda mais curiosa. Em seus pensamentos, o protagonista relembra que o Rei do Mal Celestial está constantemente à procura de Dugu Sung por causa do corpo celestial Yin. Por isso, não há lugar mais seguro do que um monte onde fica a facção Qin Shen. Enquanto reflete sobre isso, eles finalmente chegam à casa do Rei do Punho, sendo recebidos pelo filho dele. Logo, todos partem para a refeição. Enquanto os outros comem e se divertem, o protagonista e o Rei do Punho permanecem calados. Então, Dugu se levanta, surpreendendo os presentes. Sua esposa, intrigada, pergunta para onde ele vai. Dugu apenas comenta que o dia está bonito, por isso decidiu pegar uma bebida. Yon rapidamente percebe a intenção e declara que irá com ele, pois também sente vontade de caminhar. Assim, os dois saem para conversar enquanto caminham. Na porta da casa, o protagonista pergunta por que alguém que não gosta de bebida está indo atrás de uma. Dugu responde que apenas se contém. Percebendo que há algo errado, Yon questiona se ele está se sentindo mal por causa de sua família. Dugu, indignado, aperta a maçaneta da porta e comenta que sua esposa teve que renunciar a muitas coisas por ele, por isso gostaria de proporcionar uma boa vida a ela. Todavia, o mundo parece ter outros planos. O protagonista percebe que,
Por mais forte que Dugu seja, no fim, ele continua sendo apenas um ser humano e não pode impedir todos os criminosos que atentam contra sua família. Por conta disso, eles estão praticamente presos na montanha Cheonseong. Yeon, preocupado, pensa que seu mestre só poderá viver onde quiser novamente se derrotar o fantasma demoníaco assassino. No entanto, ele percebe que pode fazer algo a respeito. Bom, se o protagonista não tivesse intervindo na vida de Dugu, ele ainda estaria infeliz. Afinal, seu filho teria sido sequestrado pela seita demoníaca, usado como alimento pelo fantasma, e Dugu teria passado a vida lutando contra essa seita para conquistar o título de Rei do Punho. Esse é um desfecho menos trágico. Yeon salvou a vida da família dele. Enquanto Dugu traz a bebida, Yeon comenta que ainda não deu um presente por sua casa nova. Dugu pergunta o que ele está tramando, já que a mudança aconteceu faz tempo. O protagonista, sorrindo, diz que certamente ele irá gostar. Em outro local, já à noite, o protagonista pergunta a Ryeon sobre o mestre de Vayan e o grupo Impulso Aterrador, confirmando que pagará pelas informações. Confusa, ela pergunta que tipo de informação ele deseja. Yeon revela que o único filho do mestre Vayan caiu em coma enquanto praticava, deixando Ryeon surpresa. Ele confirma que exatamente o que ela está pensando foi causado pelo cultivo demoníaco. Por isso, pede que ela envie uma mensagem informando que, se o mestre quiser salvar seu filho, deve encontrá-lo. Por um instante, Ryeon fica paralisada, sem acreditar no que está ouvindo. O protagonista, com um olhar sombrio, declara que a fonte de todo o mal é a arte marcial da seita demoníaca. Ela questiona como ele sabe que o filho do grupo de mercadores Vayan está sob o efeito da possessão de almas. Para evitar que descubram sua origem, Yeon rapidamente rebate, perguntando se a sociedade está tentando obter informações de graça. Percebendo que ele não revelará nada, Ryeon diz que não está interessada. Ela informa que levará algum tempo até a notícia chegar ao grupo de mercadores Vayan, então ele terá que esperar. O protagonista agradece e ainda solicita que Ryeon traga o livro de artes marciais, custe o que custar. Caso contrário, não poderá salvar a vida do filho do mestre dos mercadores Vayan. Yeon relembra que, no futuro, o grupo de mercadores Vayan se tornará um dos mais influentes das planícies centrais. Em sua vida passada, o antigo líder da seita demoníaca usurpou o grupo em troca da cura da possessão de alma do filho do mestre dos mercadores. Sorrindo, o protagonista declara que, desta vez, ele será o responsável por curar o filho do líder dos mercadores e trazer o grupo para seu bolso. Ele também relembra que a arte marcial que levou o filho do líder à possessão de alma foi a arte divina das chamas escarlates. Essa técnica utiliza a energia Yang como base, tornando-se perfeita para reverter a falta de energia Yi no corpo celestial do filho de seu mestre. Pensando nisso, Yeon conclui que esse seria um grande presente para Dugu. Após algum tempo, Ryeon retorna ao protagonista pedindo ajuda. Ele pergunta qual é o problema. Ela informa que a Dama Celestial foi sequestrada. Yeon questiona se ela está falando da Dama Celestial da Casa da Paz Celestial. Estressada, Ryeon retruca, perguntando se ele conhece alguma outra além dela. Bicho tá seco, tá grosso. Calma, minha filha. O protagonista só quis confirmar. A discípula já está aprendendo com o mestre. Sem se importar muito, o protagonista pergunta qual a relação da Sociedade Ao com a Dama Celestial. Ryeon explica que ela é um dos membros da Sociedade Ao. Yeon a indaga, perguntando se ela pode relatar essa informação para pessoas de fora da organização. Também questiona por que está pedindo ajuda dele. Ela esclarece que não há tempo para esperar pelos membros da sociedade, deixando Yeon desconfiado. Mais uma vez, ele pergunta como alguém do nível dela não consegue resolver um problema desse sozinho. Com um olhar triste, Ryeon diz que seria ótimo se pudesse resolver a situação sozinha, mas admite que não é especialista o suficiente para garantir uma vitória absoluta. Cerrando os punhos, demonstra indignação com a situação. O protagonista percebe sua reação e, considerando quão desesperada ela está ao solicitar ajuda, entende que a Dama Celestial deve ser uma pessoa extremamente importante dentro da sociedade Ao. Irritada com a demora de Yeon em responder, Ryeon pergunta se ele vai ajudar ou não. Diante da urgência e aflição dela, Yeon decide ajudá-la. Enquanto se dirigem ao local onde a Dama Celestial está, Ryeon revela que o sequestrador é a Espada da Cobra Venenosa, um especialista famoso da facção da Ordem. Ela também conta que ele vinha cortejando a Dama Celestial há muito tempo. O protagonista, surpreso, pergunta se ela está dizendo que alguém da facção da Ordem sequestrou outra pessoa abertamente. Ryeon explica que existem membros
da facção que agem de forma reservada e cometem atos desprezíveis pelas sombras, sem que ninguém perceba. Com um olhar de desprezo, Yon se mostra indignado, dizendo que essas pessoas da facção da Ordem são desprezíveis, pois, ao menos, os membros da facção do Caos são honestos. Rion responde que ele deve levar em consideração que pode haver outras forças mirando na sociedade Al. O protagonista fica pensativo por um momento, mas logo retorna ao assunto principal e pergunta sobre o nível de poder do sequestrador. Ela explica que ele é um especialista de nível Zenith, cuja espada é teimosa e afiada como uma cobra venenosa. Ao ouvir isso, Yon percebe que, se esse homem está no nível Zenith, ele se equipara ao fantasma demoníaco assassino. Considerando que a sociedade Al é formada por pessoas comuns, excluindo os membros do alto escalão, fica evidente que será difícil para eles enfrentarem um especialista desse nível. Rion se aproxima do protagonista e reforça que a prioridade é resgatar a Dama Celestial com segurança. Em seguida, entrega a ele um sinal luminoso, instruindo que, quem a encontrar primeiro, deve disparar o sinal para que possam se reunir e enfrentar o artista marcial junto. Yon, absorvendo tudo o que foi dito, pega o sinal luminoso e diz que, a partir de agora, devem se separar. Ao chegar ao cume de uma montanha, ele questiona Rion, perguntando se ela não está tentando usá-lo de graça. O protagonista é caro. Minha filha vai ter que pagar um valor. O que será que Rion está pensando? Será que está esperando que Yon a ajude de bom grado? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Percebendo que ele quer algo em troca, Rion fala que irá se certificar de recompensá-lo pela ajuda. Yon então pergunta se ela tem mais uma máscara, pois deseja evitar chamar atenção. Com um tom provocativo, ela questiona se ele aceitaria uma usada, insinuando que, dessa forma, seria um beijo por tabela. Sem se importar muito, o protagonista diz que usará a máscara do lado contrário e depois a jogará fora gentilmente, deixando Rion irritada. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Ha. Esse cara não dá abertura nem quando uma mulher é direta com ele. A caverna demoníaca e a seita demoníaca realmente marcaram a mente de Yon. Ele parte, e logo depois Rion, irritada, também vai embora, resmungando que o protagonista sempre faz o que quer. No cativeiro, a Dama Celestial se vê paralisada e percebe que não consegue mover nada abaixo do pescoço. O artista marcial Espada da Cobra Venenosa, que também é um ancião da sociedade Zadok, comenta que ela finalmente acordou. A Dama Celestial afirma que ele se arrependerá por tê-la sequestrado, alertando que os rastreadores logo chegarão ao local. O artista marcial apenas ri e pergunta se ela é um recurso descartável da sociedade Al. Ele garante que não a sequestrou sem se preparar antes e declara que seu ajudante é um especialista em fugas. Por isso, já tem todos os esconderijos e rotas de fuga garantidos. Ele então a encara e diz que ela pode desistir. Enquanto acaricia o cabelo dela, declara que ela está destinada a ser sua esposa, por isso deveria abrir seu coração para ele. Esse cara é completamente maluco. Como espera conquistar o coração de alguém desse jeito? Está mais para um maníaco. Nesse exato momento, enquanto ele falava com a cortesã, uma explosão ocorre ao lado dela, fazendo com que o artista marcial se vire rapidamente e pergunte quem está ali. O protagonista, com um movimento de sua espada, consegue fazer com que a cortesã volte a si e recupere os movimentos do corpo. O artista marcial fica surpreso ao perceber que alguém conseguiu neutralizar o veneno apenas com uma espada, sem precisar usar as mãos. Isso leva a concluir que a pessoa à sua frente não é qualquer um. Ele pergunta ao recém-chegado se é um rastreador e o protagonista retruca, dizendo que não basta ele ser um velho e ter se declarado para uma jovem, ele ainda teve que sequestrá-la após ser rejeitado. Caminhando na direção do artista marcial, diz que tudo isso é nojento. O artista marcial pergunta se Yon está querendo morrer, mas o protagonista o desafia, perguntando se ele realmente pode matá-lo. Com isso, o artista marcial entra em posição de combate, canalizando seu ki. Ele comenta que isso lhe lembra um guru que o provocou e, no final, teve que ajoelhar e implorar por misericórdia. Então, avança, dizendo que terá que educá-lo com as próprias mãos e desfere um golpe poderoso contra Yon. No entanto, o protagonista bloqueia o ataque com sua espada, deixando o artista marcial surpreso por seu golpe ter sido repelido. Assim, Yon avança contra ele, e o oponente também avança, tentando entender por quanto tempo o protagonista conseguirá bloquear seus ataques. Os dois iniciam uma troca de golpes frenéticos. Enquanto desvia de mais um ataque, Yon percebe que a técnica de espada do artista marcial é realmente afiada e obstinada.
Também nota que essa não é uma arte marcial ensinada por uma seita prestigiada, mas sim uma técnica de assassinato aperfeiçoada através de batalhas reais. Defendendo-se com dificuldade, o protagonista decide que essa é uma boa oportunidade para testar sua arte marcial do raio branco e, por isso, luta com tudo que tem. Ele ativa a 12ª fase, Lua Dançante, lançando diversos golpes de ki na direção do artista marcial. Usando isso como distração, avança contra seu oponente e desfere a 2ª fase da técnica, chamada Lua Fatal. Todavia, o artista marcial consegue bloquear o ataque e começa a rir, declarando que o protagonista não passa de um pirralho comparado à técnica da espada ilusória da flor de ameixa, que enfrentou anteriormente. Ele então desfere um golpe, forçando o protagonista a recuar. Coitado, nem imagina que Yon está se segurando. Nesse exato momento, Yon se prepara e ativa a arte corporal do raio branco. Junto a ela, ele libera a 8ª fase, chamada Lua Ardente, chegando próximo do artista marcial e quase conseguindo finalizá-lo com um golpe no pescoço. Antes de ser atingido, o artista marcial se questiona quando foi que o protagonista conseguiu se aproximar tanto dele. Para evitar perder a vida, ele se esquiva, permitindo que o golpe acerte seu ombro. Yon, com sarcasmo, comenta que o artista marcial deve ter pulado seus treinos depois de alcançar grandes feitos, pois nem sequer conseguiu bloquear o ataque de um pirralho. A provocação deixa o artista marcial furioso, levando-o a avançar com tudo contra o protagonista, desferindo uma série de golpes. Antes dos ataques alcançarem Yon, ele percebe que algumas poucas palavras foram suficientes para desestabilizar seu oponente. Aproveitando essa abertura, conclui que a luta logo chegará ao fim e avança, bloqueando todos os golpes com precisão. No entanto, nesse instante, o artista marcial revela sua armadilha e declara que Yon realmente caiu nela. Rapidamente, ele dispara diversas adagas na direção do protagonista. Todavia, sem se deixar ser atingido, Yon usa sua arte marcial do raio branco, desviando rapidamente do ataque surpresa. Devido à sua velocidade extrema, o artista marcial acredita ter acertado Yon. No entanto, no momento seguinte, o protagonista surge ao seu lado e desfere um soco relâmpago, lançando-o para fora da cabana. Já do lado de fora, Yon comenta que é decepcionante ver um especialista da facção ortodoxa recorrendo a uma técnica simulada. Se o artista marcial soubesse que seu oponente pertence a uma facção não ortodoxa, sentiria ainda mais o impacto da humilhação. Enquanto fala, Yon percebe algo no corpo do artista marcial. Ele então pega a placa que está com seu adversário e identifica o emblema da unidade fantasma do mal, liderada pelo fantasma demoníaco assassino. Intrigado, se pergunta por que um especialista da facção ortodoxa estaria carregando tal emblema. Após analisar o símbolo, Yon pressiona um ponto de acupuntura no artista marcial, paralisando. Em seguida, questiona se ele sabe o significado do emblema e onde o conseguiu. O artista marcial resiste, afirmando que não dirá nada. Yon, impaciente, avisa que, caso ele não fale, terá que arrancar a informação à força. Logo depois, coloca a mão sobre a cabeça do adversário e o envolve com seu ki, induzindo-o a um estado de confusão dolorosa. Então, repete a pergunta: onde conseguiu o emblema? Não suportando a dor, o artista marcial revela que foi o patriarca do clã Cell quem lhe entregou. Yon exige mais explicações. O artista marcial informa que o clã Cell, pertencente ao Morin, está expandindo seu poder por toda Sichuan. O protagonista, ao ouvir isso, fica pensativo e, consequentemente, pergunta sobre a ligação entre o patriarca do clã Cell e a unidade fantasma do mal. O artista marcial responde que não sabe muitos detalhes, alegando que apenas presta auxílio ocasional. Yon, então, pergunta se o clã Cell é uma seita demoníaca disfarçada de clã ortodoxo. O adversário nega a hipótese e explica que o patriarca do clã Cell tem uma grande consideração pela unidade fantasma do mal. Yon o questiona, perguntando se isso significa que o patriarca e a unidade fantasma do mal não possuem uma relação próxima. Todavia, o artista marcial o contradiz, explicando que, na realidade, ambos têm um vínculo baseado na troca de favores, cada um usa o outro para lucrar grandes quantias de dinheiro em seus negócios. Entretanto, ele revela que esse acordo foi desfeito depois que a facção Qin Shen subjugou a unidade fantasma do mal. O protagonista, ao ouvir tudo isso, fica pensativo, se perguntando que tipo de negócio o fantasma demoníaco assassino estava conduzindo em Sichuan sem o conhecimento da seita demoníaca. Nesse exato momento, enquanto refletia sobre a situação, Ryeon e os artistas marciais da sociedade ao chegam. Ela o repreende, dizendo que havia ordenado que ele disparasse o sinal assim que encontrasse o sequestrador da empregada celestial. Yon responde que não teve tempo para isso, já que a situação era extremamente perigosa. Ainda um pouco desconfiada, Ryeon questiona
se ele não deixou de fazer isso de propósito e, sem perder tempo, manda seus homens lidarem com o artista marcial. O protagonista afirma que está tudo resolvido e que não há mais nada a fazer. Em seguida, vira-se e começa a se afastar. Enquanto isso, a empregada celestial sai do cativeiro e é acolhida por Rion. Ao ver seu salvador, ela o agradece. Mais uma vez, Rion, sério, informa que aquilo foi apenas uma troca e que, no futuro, cobrará a dívida da sociedade Al. Então, se despede e vai embora. Rion, ao vê-lo partir, fica surpresa ao perceber que ele conseguiu derrotar o artista marcial da espada da cobra venenosa sem nenhuma ajuda. É mesmo, é? Em outro local, o protagonista chega à base do clã Cell, decidido a ter uma conversa com o patriarca do clã para descobrir que tipo de negócios ele mantinha com o fantasma demoníaco assassino. Após refletir, ele conclui que o dinheiro usado nos negócios, interrompidos pela queda do fantasma demoníaco assassino, deve estar armazenado na base do clã Cell. Na entrada, os guardas conversam sobre a troca de turno. Um deles questiona por que está demorando tanto, enquanto o outro tenta desconversar, dizendo que os outros guardas devem estar fumando ou ocupados com outra coisa. Enquanto conversam, o protagonista surge furtivamente por trás deles e os nocauteia. Após neutralizá-los, ele percebe que o clã Cell está envolvido com o comércio de ópio. Ion arrasta um dos guardas e veste sua roupa como disfarce para se infiltrar no clã. Antes de avançar, percebe que precisa encontrar o líder rapidamente, antes que os guardas o descubram. Enquanto caminha pela base, nota que o local está fortemente protegido por diversos guardas. Ao analisar a situação, ele conclui que a ordem de emergência não pode ter sido causada apenas pelo sequestro da Dama Celestial. Com isso, o protagonista começa a se questionar sobre quão sujos são os negócios do líder do clã Cell. Ao chegar ao setor central da base, ele se pergunta onde está o patriarca e continua se esgueirando para evitar ser descoberto. Pouco depois, percebe que um dos homens carrega o emblema de um guarda-costas, chegando à conclusão de que aquele deve ser o local onde o líder do clã está. Decidindo testar sua hipótese, respira profundamente e caminha até os guardas, alegando que há um grande problema e que precisa encontrar o líder do clã imediatamente. Um dos guardas pergunta qual é o problema, e Ion responde rapidamente que o espadachim da cobra venenosa foi capturado. Ao ouvir isso, o guarda considera a informação relevante e decide informar o líder do clã imediatamente. Ion, percebendo que sua estratégia funcionou melhor do que imaginava, sorri em seus pensamentos. No entanto, nesse instante, um homem de alto escalão aparece, deixando o protagonista surpreso. O recém-chegado questiona quem capturou o espadachim da serpente venenosa, e Ion responde que foi a Sociedade Al. O homem se aproxima do protagonista e pergunta se a Sociedade Al realmente possui um especialista capaz de derrotar o espadachim. Ion informa que ouviu dizer que o discípulo do líder da Sociedade Al estava por perto. O homem considera essa possibilidade, mas afirma que aqueles que perseguem o espadachim da cobra venenosa não são membros da Sociedade Al, mas sim da própria Brigada das Espadas Cell. O protagonista fica tenso, percebendo que foi pego. O homem o encara e exige saber quem ele é e como obteve essa informação. Ion, percebendo que sua identidade foi descoberta, saca sua espada e ataca o homem à sua frente. No entanto, o golpe é bloqueado e o protagonista é lançado para longe. O protagonista rapidamente se recompõe ativando sua espada de Ki. No entanto, o líder da brigada do clã Cell manda seus soldados atacarem Ion. Assim, o protagonista é cercado e atacado. Ele consegue escapar do primeiro ataque e revida com um golpe de Ki, mas este é facilmente repelido. Os soldados avançam contra ele para desferir mais um golpe, mas Ion rapidamente contra-ataca. Contudo, os soldados desviam e reaparecem atrás dele. Mesmo assim, o protagonista também age rápido e consegue repelir os golpes. Enquanto pensa em uma estratégia para lidar com a situação, o líder da brigada o ataca, ferindo-o no ombro. Os guarda-costas percebem a oportunidade e avançam contra ele. O protagonista, percebendo que a situação está se tornando crítica e que, se demorar mais, outros guardas chegarão ao local, desvia dos ataques dos guarda-costas. Então, ele dispara a 19ª fase de sua habilidade, Lua Minguante, causando um impacto devastador. O líder do clã Cell, que estava fugindo com alguns homens, percebe a onda de choque. O líder do clã Cell pergunta aos seus guarda-costas se algum deles conhece o homem que está atacando a base. Um dos guardas responde que não faz ideia de quem ele seja. Furioso com a situação, o líder reclama dizendo que tudo é culpa do espadachim cobra venenosa. Em seguida, ele parte correndo com seus homens, enquanto pondera sobre a situação.
Um de seus subordinados o alerta de que precisam se apressar, pois a brigada está apenas ganhando tempo. O líder concorda e comenta que não seria bom serem pegos agora, já que carregam uma carta. Nesse exato momento, Yeon pergunta ao líder do clã o que está escrito na carta, surpreendendo. Imediatamente, seus guardas entram em posição de combate. Yeon surge na frente do líder, e um dos guarda-costas tenta tranquilizá-lo, garantindo que não há motivos para se preocupar. Outro se oferece para lidar com o intruso. Em seguida, eles avançam contra o protagonista, iniciando uma batalha. Enquanto isso, o líder do clã fecha os olhos, evitando assistir à luta. No entanto, quando os abre novamente, percebe que Yeon derrotou os dois guarda-costas. O protagonista avança diretamente contra ele, e o líder, temendo por sua vida, age rapidamente, agachando-se e alegando que não tem envolvimento algum com o sequestro da Dama Celestial. Segundo ele, tudo foi arquitetado pelo próprio espadachim da Cobra Venenosa. Yeon ignora suas palavras e afirma que tem muitas perguntas sobre o fantasma demoníaco assassino. Já que estão a sós, ele propõe que converse. Você vai morrer. O protagonista retira algo de sua roupa e revela que conseguiu a placa com o espadachim da Cobra Venenosa. Ele diz que o próprio espadachim mencionou que aquilo pertencia ao líder do clã. Ao ver a placa, o líder do clã Cell dá um salto para trás, assustado. Em seus pensamentos, ele se pergunta como Yeon conseguiu o emblema da unidade fantasma do mal. Em um ato impulsivo, tenta puxar algo de suas vestes, mas o protagonista, com um olhar sinistro, avisa que, caso tente qualquer coisa, morrerá. Brincou com a pessoa errada. Nervoso, o líder do clã solta o objeto que havia pego e diz que apenas queria se livrar da arma para que pudessem conversar em paz. Yeon, impaciente, vai direto ao ponto e pergunta qual é a relação do líder com o fantasma demoníaco assassino. Receoso, o líder hesita em responder. Yeon então pressiona, afirmando que, se necessário, usará sua espada para arrancar a verdade. Temendo por sua vida, o líder confessa que fez um acordo com o fantasma demoníaco assassino. Ele revela que o fantasma queria enriquecer ainda mais, e por isso, o abordou, perguntando se ele estaria interessado em fazer negócios caso recebesse os fundos necessários. Ao ouvir isso, Yeon percebe que o fantasma demoníaco assassino estava usando o dinheiro da guerra que o líder da seita demoníaca lhe concedia para expandir seus negócios. O protagonista pergunta se o líder do clã tem consciência das consequências de um acordo entre uma facção ortodoxa e a seita demoníaca. O líder explica que não teve escolha, pois não poderia simplesmente recusar a oferta do fantasma. Yeon, analisando a situação, percebe que o acordo era apenas formalidade caso o líder do clã Cell tivesse rejeitado a proposta. O fantasma demoníaco assassino teria dizimado completamente sua facção. Yeon pergunta ao líder do clã Cell se a facção da Ordem revelaria esse tipo de informação caso descobrisse sobre o assunto. Ele então diz ao líder que, se ganhou uma boa quantia através do comércio de ópio, não precisa dizer nada. O líder, surpreso, pergunta como o protagonista descobriu isso. Yeon, em seus pensamentos, admite que apenas jogou essa questão no ar porque escutou algo relacionado a isso dos guardas, mas não esperava que estivesse certo. Se aproximando do líder, ele explica que, se a facção Qin Shen descobrir algo do tipo, certamente o clã Cell será exterminado. O líder tenta justificar sua situação, dizendo que não teve escolha, pois o fantasma demoníaco assassino o estava ameaçando. Então, promete ao protagonista que se livrará de tudo após a subjugação do fantasma. Yeon se levanta e pergunta ao líder se ele deseja sobreviver. O líder, desesperado, responde que sim e implora para que o poupe. O protagonista afirma que não é um empregado da Casa da Paz Celestial e que não está ali para punir o clã Cell. Confuso, o líder pergunta se, por acaso, Yeon pertence à seita demoníaca. O protagonista responde de maneira firme que não de forma alguma. Bom, ele pertencia em sua vida passada. Então, tecnicamente, sim. Yeon esclarece ao líder que foi ele quem derrotou o fantasma demoníaco assassino e que entregou seu corpo à facção Qin Shen. Contudo, menciona que os rastros do fantasma ainda ficaram para trás. Ele então rasga a bolsa de um dos guarda-costas, pega um livro de registros e o aponta para o líder do clã, afirmando que aquele documento contém informações sobre o fantasma assassino. No entanto, indo contra todas as expectativas do líder do clã Cell, Yeon declara que manterá em segredo o acordo entre ele e a seita demoníaca desde que possa pegar o dinheiro que o fantasma demoníaco assassino acumulou.
Em seus pensamentos, ele planeja usar esse dinheiro como seus primeiros fundos. O líder, ao perceber a situação, se levanta surpreso, entendendo que foi o protagonista quem derrotou o fantasma assassino. Yeon, ciente da incredulidade do líder, sugere que ele mesmo envie alguém para confirmar no local onde o fantasma foi morto. Nesse instante, o protagonista é surpreendido pelo líder, que se apresenta como Seo Fogan e jura lealdade a ele. Sem entender o motivo da súbita submissão, Yeon pergunta o porquê disso. Seo explica que sempre admirou as artes marciais e sonhava em construir um clã que rivalizasse com os 5 grandes clãs. No entanto, incapaz de vencer a seita demoníaca, acabou se corrompendo. Agora, deseja se redimir e seguir Yeon, um verdadeiro artista marcial da facção ortodoxa. Ainda confuso, o protagonista questiona quais são os planos do líder Seo. Seo começa a bajulá-lo, exaltando o fato de que ele derrotou o fantasma assassino sem esperar nada em troca. Por isso, declara que Yeon é um líder supremo e que, ao seu lado, trilhará o caminho da justiça. Yeon tenta interrompê-lo, mas Seo insiste, dizendo que deseja servi-lo como um ancião sábio, deixando o protagonista ainda mais perplexo. Seo então propõe uma taxa de manutenção mensal e promete enviar os guerreiros do clã Seo sempre que Yeon precisar. Por fim, pergunta o que ele acha da proposta. O protagonista fica calado por um instante, mas afirma que, caso Seo deseje manter o compromisso, ele não recusará. Todavia, deixa claro que não pretende permanecer no clã Seo. Por fim, devolve o livro de contabilidade ao líder e reforça que somente eles sabem o que aconteceu naquele dia. Ele então ordena que Seo elimine todos os rastros do fantasma demoníaco assassino até que ele retorne. Após isso, parte abruptamente, enquanto Seo se despede. Após alguns dias, em um local isolado, o protagonista realiza seu treino matinal. Enquanto treina, ele reflete sobre o mal-entendido com o patriarca do clã Seo e percebe que, graças a isso, conseguiu tanto o dinheiro do patriarca quanto seu apoio. Satisfeito, pensa que agora tem os recursos necessários para sua próxima ação. Enquanto treina, Yeon se aproxima e comenta que ele está realmente se esforçando. O protagonista pausa seu treinamento e pergunta qual o motivo da visita. Yeon informa rapidamente que trouxe o que ele pediu e que já marcou um encontro com o líder dos mercadores Vayan, que o aguarda na pousada. O protagonista pega o livro da arte marcial divina das chamas carmesins e o analisa, percebendo que se trata da mesma arte que ele conhecia de suas memórias da vida passada. Observando sua concentração, Yeon pergunta o que ele acha da arte marcial e se pode identificar algum erro na escrita. Yeon fecha o livro e diz que sim, mas logo acrescenta que precisa ir para a pousada. Indo embora enquanto a Yeon falava, ela ao perceber isso fica irritada indo atrás dele. Já na pousada, o protagonista se encontra frente a frente com o líder do grupo mercante Vayan. De início, ele afirma que não é médico, deixando o líder confuso, pois esperava que Yeon fosse um especialista em cura. O protagonista explica que, embora não seja um sábio na medicina, conhece um método para salvar seu filho. O líder, sem hesitar, diz que está tudo bem, desde que ele consiga curar a criança. Então, ele pergunta se a condição do filho envolve possessão e se há algum risco, pois deseja vê-lo curado o mais rápido possível. Yeon, percebendo sua preocupação, garante que pode tratar o garoto. Após algum tempo, o líder vagueia pela sala, inquieto, preocupado com seu filho. Ele então murmura que não consegue mais esperar e decide entrar na sala de tratamento. Nesse instante, o protagonista aparece e o impede, dizendo que não há necessidade de fazer isso. Ao vê-lo, o líder pergunta como foi o tratamento e se já terminou. Yeon responde que o procedimento foi bem sucedido e que a criança está curada, mas explica que ela só despertará em 15 dias. O líder, emocionado, chora de alívio e agradece Yeon do fundo do coração. Logo, recompõe-se e se volta para o protagonista, perguntando o que ele deseja em troca, pois não pode deixar uma dívida em aberto. Após o esclarecimento do líder, ambos se sentam para uma refeição. Durante o jantar, Yeon explica a ele toda a relação entre a seita demoníaca e a doença de seu filho. Confuso, o líder pergunta por que alguém como o demônio celestial tentaria prejudicar o filho de um mero mercador. Yeon explica que esse tipo de ameaça não funcionaria contra os atuais 10 grandes grupos mercantes. Por isso, o demônio celestial decidiu agir contra um grupo mercante que estava ascendendo recentemente, mas ainda não era tão grande. Considerando que o líder do grupo mercante amava profundamente seu filho, o demônio celestial encontrou condições perfeitas para sua manipulação. O líder Vayan, ao ouvir a explicação, finalmente compreende a situação. Ele então agradece ao protagonista, reconhecendo que, se não fosse por ele, estaria nas mãos do líder da seita demoníaca e, possivelmente, teria perdido seu filho. Yeon,
olhando para ele, apenas diz que fez o que precisava ser feito. Ainda impactado pela atitude de Yon, o líder diz que deseja expressar sua gratidão. Por isso, pede que ele diga qualquer coisa que deseja. Aproveitando a oportunidade, Yon pega algo de sua blusa e afirma que dinheiro não é um problema para ele, deixando tanto o líder quanto Rion impressionados. Nesse momento, o protagonista joga o dinheiro sobre a mesa e diz que, se o líder quiser retribuir ajuda, deve comprar o máximo de incenso possível. O líder do grupo mercante pergunta por que Yon precisa de tanto incenso. O protagonista, rindo, responde que é apenas um investimento para sua aposentadoria. Enquanto isso, em seus pensamentos, relembra que, em sua vida passada, por volta do outono do próximo ano, as áreas marítimas próximas à província de Zhejiang, onde o grupo mercante vai estar localizado, sofrerão ataques de piratas japoneses, causando uma grande redução no comércio. Como consequência, o preço do incenso disparará significativamente, permitindo que o grupo de mercadores Vaian se torne um dos 10 grandes grupos mercantes. Por isso, Yon decidiu aproveitar essa oportunidade para frustrar ainda mais os planos do demônio celestial. O líder comenta que adquirir incenso não será difícil, mas admite que esperava que Yon pedisse uma recompensa, e não algo tão inesperado. O protagonista, então, responde que não curou seu filho para receber algo em troca. Internamente, ele sorri, pensando que não pode matar uma galinha que ainda põe ovos de ouro, por isso, pretende construir um bom relacionamento com Vaian e aproveitar essa conexão de maneira estratégica, ao contrário do líder da seita. Esse protagonista é incrivelmente astuto e impressionante. Vaian, percebendo a generosidade do protagonista, lhe entrega um emblema reservado para clientes VIP dos grupos mercantes. Ele explica que, com esse emblema, negociar no futuro será muito mais fácil. Surpreso, Yon pergunta ao líder se ele realmente deseja lhe dar algo tão valioso. Vaian responde que esse é o mínimo que pode fazer por seu benfeitor e acrescenta que, de certa forma, está investindo nele. O protagonista fica surpreso. Esse líder mercante sabe reconhecer uma boa oportunidade quando vê uma. Após toda essa conversa, Yon explica que Vaian retornará para a província de Zhejiang, mas que os dois devem se encontrar na sede do grupo futuramente. Em outro local, o protagonista reflete sobre a fortuna que ganhará com o aumento do preço do incenso e pensa que esse será um dos recursos mais importantes para levá-lo à posição de ancião na seita. Segurando o emblema que Vaian lhe deu, ele comenta, em seus pensamentos, que conseguiu dar mais uma rasteira no demônio celestial, provavelmente deixando-o furioso. Agora, Yon está devolvendo em dobro todo o sofrimento que passou na seita demoníaca. Em seus pensamentos, ele percebe que está causando muitos problemas ao líder da seita, que pode já estar desconfiado. Por isso, decide diminuir sua movimentação por um tempo e evitar chamar atenção desnecessária. Enquanto reflete sobre tudo isso, Yon repentinamente sente um golpe vindo em sua direção. Ao olhar para trás, vê um punho relâmpago se aproximando. Rapidamente, ele saca sua espada, imbuída com relâmpagos, e bloqueia o ataque. Yon encara Dugu e o questiona sobre por que o chamou ali apenas para atacá-lo de surpresa. Ele ainda pergunta o que teria acontecido caso não tivesse conseguido bloquear o golpe e tivesse se ferido. O rei do punho apenas ri enquanto caminha na direção do protagonista, dizendo que, se tivesse atacado para valer, Yon não teria conseguido bloquear tão facilmente. Dugu fica satisfeito e comenta que já imaginava que Yon fosse capaz de imbuir o raio branco em sua espada. O protagonista responde que a técnica ainda não está 100% desenvolvida e que só consegue utilizá-la algumas vezes. Dugu, ao ouvir isso, sugere que Yon use a respiração de Qi, deixando o protagonista confuso. O rei do punho explica que, agora que chegou a esse nível, ele deve ser capaz de sentir sua energia. Yon decide tentar e começa a aplicar a respiração de Qi. Logo, fica impressionado com os efeitos da técnica, pois, mesmo com um uso breve, ela consegue eliminar completamente os resíduos de Qi sombrio de seu corpo. Dugu pergunta se ele está surpreso e, em seguida, explica que o raio branco também funciona como uma armadura protetora. Ele revela que o nome dessa técnica é Deus do Trovão, deixando o protagonista chocado. Dugu explica que Deus do Trovão é um dos estágios do raio branco e acrescenta que, quando Yon atingir esse estágio perfeitamente, poderá compreender sua verdadeira função. Yon se levanta, extremamente surpreso, e comenta que não sabia que poderia eliminar impurezas e Qi sombrio através da circulação de Qi. O rei do punho explica que nem todos que dominam a arte marcial do raio branco conseguem realizar essa purificação. Muitas pessoas tentaram alcançar o estágio do Deus Relâmpago, mas nunca conseguiram. Intrigado, o protagonista pergunta se isso não se trata de uma modificação corporal. Dugu esclarece que o corpo fortalecido pela arte corporal do raio branco não pode ser comparado aos artistas
artistas marciais que utilizam técnicas de modificação corporal. Essa explicação deixa Yon ainda mais surpreso e o faz recordar a proeza marcial que o Rei do Punho demonstrou em sua vida passada. Com isso, ele conclui que, se seguir esse caminho, será capaz de recuperar seu poder anterior mais rápido do que imaginava. Mudando de assunto, o Rei do Punho comenta que Yon certamente já conseguiu absorver completamente a pílula do ciclo menor. Então, pergunta se podem partir. O protagonista, sem entender, questiona para onde irão. Du-Gu relembra que o destino deles é o clã Tan de Sichuan. Dá like! Dá like! É sério, dá like, por favor.